Atenção, atenção, Sereto News chegando. Corinthians corre sério risco de punição se não pagar o que deve ao centroavante Bozelli. É isso mesmo. Já passou o prazo do pagamento, a data do pagamento de 5 milhões de reais por salários atrasados. E o Corinthians pode até sofrer uma punição da FIFA se não pagar o Bozelli. Ao mesmo tempo, o Corinthians está em processo de renovação de contrato de Juan Oliveira. Juan Oliveira que marcou o gol do Corinthians contra o Cuiabá, depois de 3 anos longe do time por causa de contusões graves. E que pressão em cima do Vanderlei Luxemburgo, hein? Que pressão em cima do Corinthians, com direito a foguete, a rojão. Parece festa junina. Eu conto tudo para vocês agora no Sereto News, chegando nessa edição do Sereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, é de graça, você não paga nada para fazer a inscrição. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. E deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários e os principais comentários no fim do vídeo. Em nome de Mais Ágil, antecipe o teu FGTS agora mesmo. Você está precisando de dinheiro? Fale com o pessoal da Mais Ágil. Vou deixar o link para você aqui nos comentários fixados do vídeo. E Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Sereto. Faça Aposta Ganha, faça uma Aposta Ganha você também. Com o meu cadastro, faça o cadastro com o meu link e ganhe R$5 na primeira aposta para você continuar apostando. E Golcase, você conhece a Golcase? Olha só que barato que é a Golcase. Capinhas de telefone celular, produtos licenciados do Corinthians, e produtos personalizados do Corinthians, você tem com a Golcase. Experimente a Golcase e adquira os seus produtos e com o meu QR Code, você ganha, com o meu cupom oficial, você ganha descontos na compra de produtos. Por exemplo, você compra 2 e você leva 4 produtos da Golcase. E atenção, para a primeira notícia aqui do Sereto News, o Corinthians corre um risco se não pagar o atacante Bozelli, o centroavante Bozelli, de ser punido na FIFA. E corre o risco de não poder contratar ninguém agora na janela de transferências. O Corinthians está devendo 5 milhões de reais ao Bozelli. O Bozelli entrou na justiça por salários atrasados, ganhou a ação trabalhista do Corinthians na justiça e até agora não recebeu um tostão. O juiz deu o prazo de 45 dias para que o valor fosse quitado e esse prazo acabou no dia 9 de junho. Então, portanto, estamos no dia 11 de junho e o prazo não e o dinheiro ainda não foi pago para o Bozelli, né? O valor de 5 milhões de reais, 5 milhões de reais no futebol não significa muita coisa, né? Cadê o Corinthians que não paga? Cadê o departamento financeiro? Cadê o departamento jurídico do Corinthians que não paga esse dinheiro ao centroavante Bozelli? E aí o que pode acontecer? Se não pagar esta dívida ao Bozelli, pode acontecer o transfer ban ou transfer ban. O que é esse transfer, tal de transfer ban? É uma punição de transferência da FIFA. A FIFA, ela proíbe, nesse tipo de caso, ela pode proibir o time de futebol a contratar um jogador na janela, ou contratar jogadores na janela até que a multa seja paga. Então o Corinthians tem que correr logo atrás desse prejuízo. Tá devendo dinheiro pro Bozelli? Tem que pagar. Tá devendo 5 milhões de reais? Tem que pagar ao Bozelli logo. Como é que você fala em contratar jogadores, e o Corinthians está falando em contratar jogadores, né? Em contratar 4, 5 jogadores, se você não tem dinheiro nem para pagar aquilo que você está devendo de salários atrasados? Foi o Bozelli, foi o Jadson,
o Jadson entrou contra o Corinthians na justiça, o Ramiro entrou contra o Corinthians na justiça, os jogadores estão entrando contra o Corinthians na justiça para pedir os salários, para reivindicar os salários atrasados. Bom, enquanto isso, o Corinthians tenta contratar os jogadores. Por enquanto, só o Rojas foi contratado, mas oficialmente ainda não foi oficializado, né? O Luxemburgo até falou sobre o Rojas, o Matias Rojas, dizendo que só pode falar o seguinte: ele é um bom jogador. O Corinthians não quer anunciar oficialmente o Rojas, porque o contrato dele termina no dia 30 de junho com o Racing da Argentina e só depois ele pode se apresentar com a camisa do Corinthians. Mas a direção do Corinthians já prometeu reforços. O próprio Vanderlei Luxemburgo já disse que conversou com a direção do Corinthians a respeito de reforços, quer reforços para todas as posições, para a lateral direita, para a zaga, para o meio de campo, para o ataque, e não sei se os reforços vão chegar. Cadê os reforços? Né? Até agora todo dia a gente está falando aqui dos reforços, mas cadê os reforços? E o Corinthians com uma campanha bizonha no Campeonato Brasileiro, numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro, com apenas 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas, 9 pontos ganhos em 10 jogos disputados. Por falar em campanha bizonha no Campeonato Brasileiro, eu quero falar da pressão que sofreu o time do Corinthians com direito a foguetório. Eu não sei se a gente tem o vídeo aí, porque essa noite no Parque São Jorge teve um pessoal que soltou foguete no Parque São Jorge para protestos contra o Corinthians. Dá para colocar de novo? Dá para colocar de novo foguete? Não é festa junina, hein, gente? Olha só. Isso são foguetes de torcedores do Corinthians, enfim, que estão fazendo protestos contra a direção, contra a diretoria do Corinthians. Já tinham feito esses protestos lá no CT do Corinthians, também soltando foguete, depois que o Corinthians perdeu o jogo para o Independente Del Valle, e agora soltaram o foguete no Parque São Jorge, depois do empate contra o Cuiabá. Então, a pressão está muito grande. O Vanderlei Luxemburgo está também sofrendo muita pressão, porque até agora são 12 jogos no comando do time, apenas 27% de aproveitamento. 2 vitórias contra o Fluminense e contra o Atlético Mineiro, apenas 2 vitórias em 12 jogos, 4 empates e 6 derrotas. O Luxemburgo, segundo a diretoria do Corinthians, ele não será demitido, pelo menos neste primeiro momento, porque ele vai ter tempo para trabalhar, agora vai ter 11 dias. Olha o que disse o Alessandro. O Alessandro falou sobre o Luxemburgo, dizendo que ele chegou no dia 1º, foi apresentado no Corinthians, depois no dia seguinte ele já comandou a equipe do Corinthians contra o Independente Del Valle pela Libertadores da América, não teve tempo para trabalhar e agora sim ele vai ter tempo para trabalhar, né? Disse o Alessandro a respeito do Luxemburgo. Disse o seguinte, o Vanderlei se apresentou no dia 1º e no dia 2 já dirigiu a equipe. Até hoje foram dias e mais dias de recuperação e uma simples organização já cuidando para o próximo jogo. Então esse período agora de 11 dias para o técnico trabalhar, é oportuno para você trabalhar aspectos importantes da parte tática, técnica e física, para a gente poder encontrar um melhor momento e bons resultados, porque não estamos encontrando bons resultados. Perguntaram para o Alessandro se o técnico Vanderlei Luxemburgo tem um tempo para mostrar os resultados. E ele disse, não podemos estabelecer um prazo para o treinador. Confiamos ou não confiamos no treinador. Não dá para prever em 1 ou 2 jogos ou 15 dias. Isso não existe no futebol. Mas será que a direção do Corinthians confia no Vanderlei Luxemburgo? E aí o Alessandro diz,
Claro que confiamos, só faltava não confiar no treinador. Ah, mas aí é o seguinte, aí eu pergunto para vocês, será que realmente a direção do Corinthians confia no Vanderlei Luxemburgo? Ou será que é conversa da boca para fora? Hã? Será que confia de fato no Vanderlei Luxemburgo ou será que é conversa da boca para fora? De qualquer maneira, a diretoria garante que nesse momento não vai mandar o Vanderlei Luxemburgo embora. E a diretoria do Corinthians, o próprio Alessandro falou sobre a renovação de contrato do Juan Oliveira. O Juan Oliveira que foi o principal jogador, o principal destaque do time do Corinthians na vitória na vitória não, no empate, né? No empate com sabor de derrota contra o Cuiabá. O Juan Oliveira, ele está emprestado no Metropolitano de Santa Catarina. Ele foi emprestado há 3 anos do Metropolitano de Santa Catarina para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Acontece que ele teve 3 contusões graves, 3 contusões no joelho, e o Corinthians teve que sempre renovar o contrato por conta disso, né? Acontece que o contrato dele vai terminar agora no final do mês. No final do mês de junho, o contrato de empréstimo dele termina. Mas a intenção do Corinthians é prorrogar o empréstimo até o final do ano, vai renovar o contrato de empréstimo e depois existe o valor fixado em pouco mais de R$1,5 milhão por 60% dos direitos econômicos. O Vanderlei Luxemburgo pediu a contratação do Juan Oliveira. Foi um pedido especial do Vanderlei Luxemburgo a contratação do Juan Oliveira. Viu o jogador treinando, né? Viu o jogador nos treinamentos, no dia a dia, no CT. O Juan Oliveira estava há mais de 1000 dias sem treinar, sem jogar futebol. Há mais de 1000 dias sem jogar futebol e ele entrou ontem e fez um dos gols importantíssimos do time do Corinthians. E só para fechar aqui o noticiário a respeito do Corinthians, se o Corinthians está tentando reforços, se o Corinthians está tentando renovar com o Juan Oliveira, se o Corinthians está apostando na garotada, o Corinthians vai dispensar jogadores. O Romero deve ser dispensado nos próximos dias. O Romero deve ser dispensado. O Cantillo também deve ser dispensado. Os 2 jogadores, o Romero e o Cantillo, não devem mais fazer parte do elenco corintiano. O Romero deve pegar a mala dele e deve ir embora, já agora no meio do ano. Deve pegar a mala e ir embora. Deve ser liberado pelo Corinthians para jogar em outro clube. O mesmo deve acontecer com o Cantillo. Deve ser liberado pelo Corinthians para jogar em outro clube. O mesmo deve acontecer com o Juliano. O Juliano também deve ser liberado pelo Corinthians para jogar em outro clube. Não devem esses 3 jogadores, mais o Rafael Ramos, mais o Balbuena, mais o Duqueiroz, fazem parte da chamada barca do Corinthians. O Corinthians está limpando o time. Se jogadores como o Juan Oliveira, o Biro, o Wesley, o Pedrinho, o Murilo estão ganhando espaço no time, se outros jogadores serão contratados, outros jogadores serão dispensados. É o caso desses jogadores citados por mim: Romero, Cantillo, Juliano, Rafael Ramos, Balbuena e Duqueiroz. Faça o seu comentário aqui no canal do Cereto, porque eu leio todos os comentários. Por exemplo, você que nos escreve e participa. O Alcides: o Vanderlei ainda não treinou o time, vamos esperar ele treinar o time para nós falarmos dele. Estão se precipitando, o Corinthians não vai ser rebaixado. Bom, agora o Vanderlei vai ter tempo para treinar o time, vai ter 11 dias para treinar o time. O próximo comentário: quem participa conosco? O Rodrigo Malúcio: é tocar a bola para trás toda hora e chutão na área para ver o que vai dar. Acho que está com cara de rebaixamento mesmo. Tudo indica que vai ser rebaixado, se não for tomada uma decisão urgente. O próximo comentário: quem participa conosco? O Marcelo Zanato: sou corintiano e estou vendo a Série B muito próxima. Corinthians está com elenco técnico e diretoria com nível e cabeça de Série B. Será muito difícil escapar, mas se mudar muita coisa ainda dá para salvar. Infelizmente, não vejo essas mudanças em jogo nenhum. O próximo comentário, quem participa conosco? Renato Martins: nesses 10 dias será a avaliação dos jogadores que correm e aqueles que não correm, ou seja, terá um mini tempo para treinar. Espero que seja em 2 períodos e mais treinamentos de jogos treinos para acertar os caras.
Agora é que o Corinthians tem que dar a resposta, vai ter o tempo para trabalhar. Mário Diamante, boa noite, Cereto. Não somente pelo gol, mas o Juan parece ser um ótimo jogador, vai ganhar a posição no meio-campo corintiano. Tomara. O Corinthians precisa de sangue jovem, o Corinthians precisa de gente nova, o Corinthians precisa de uma renovação. É isso que o Corinthians precisa. Muito obrigado, faça a inscrição aqui no canal do Cereto, inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, e deixe o seu comentário, porque eu leio todos os comentários, e me segue, claro, nas redes sociais, tá certo? E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, tchau.